Meu filho vendeu a casa e deu $700.000 para a esposa gastar no que ela quisesse. Então eles vieram morar na minha casa como se fosse algo natural. Eu disse não. E minha nora me deu um tapa na frente dos vizinhos. No mesmo dia liguei para meu advogado. Quando receberam a intimação judicial, minha nora entrou em pânico porque percebeu que a justiça estava chegando para eles. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e escreva nos comentários que horas são onde você está agora. O telefone tocou no momento em que levei o garfo à boca. Bolo de carne e purê de batatas, receita da Mary, embora minha nunca tenha ficado muito gostosa. Coloquei o garfo no chão e peguei o antigo telefone fixo. Pai, tenho uma notícia incrível. Vendemos a casa por 700 mil. A voz de Jeremy estalava com entusiasmo artificial. Quase engasguei com a mordida que tinha acabado de dar. Jeremy, isso é. Espere, o quê? Você vendeu a casa? Você acredita? 700 mil. O mercado está incrível agora. Recebemos muito mais do que o esperado. O garfo escorregou dos meus dedos e bateu no prato. Algo frio se instalou em meu estômago e não tinha nada a ver com o jantar. Filho, eu não entendo. Quando você vendeu? Você nunca mencionou isso. Aconteceu rápido, pai. Muito rápido. Esses compradores chegaram com dinheiro. Não é necessária inspeção. Não podíamos deixar passar. Fiquei carregando o telefone em direção à sala de estar. Minhas pernas estavam instáveis. Jeremy, onde você vai morar agora? Uma pausa. Ao fundo, ouvi barulho de trânsito. Talvez uma porta de carro batendo. Nós vamos dar um jeito, pai. Não se preocupe conosco. O importante é que obtivemos esse lucro incrível. Mas Jeremy, aquela era a sua casa. Você e Lori compraram há apenas 3 anos. Certo. E agora fizemos uma fortuna. Lori está tão animada. Ela já está falando sobre todas as coisas que finalmente podemos pagar. O frio no meu estômago se espalhou para cima. Afundei-me na minha poltrona. Aquele de frente para a fotografia de Maria na lareira. Coisas. Que tipo de coisas? Ah, você sabe, Lori, ela está de olho em alguns móveis de design. Talvez aquela Mercedes que ela estava querendo. E ela encontrou esse incrível pacote de férias em um spa. Jeremias. Minha voz saiu mais aguda do que o pretendido. E os $300.000 que te dei por aquela casa? Silêncio. Tempo suficiente para que eu me perguntasse se a ligação havia caído. Pai, estou aqui. Filho, olha. Pai, você nos deu esse dinheiro. Agora o dinheiro é nosso. Podemos fazer o que quisermos com ele. As palavras me atingiram como um golpe físico. Olhei para o rosto sorridente de Mary na moldura prateada, lembrando que ela sempre dizia que Jeremy tinha um bom coração, só precisava de orientação. Nosso dinheiro, Jeremy, era um empréstimo. Nós conversamos, não é? Não me lembro de ter assinado nenhum documento de empréstimo. Minha mão tremia enquanto eu segurava o fone. Você não precisava assinar papéis. Você é meu filho. Você prometeu que me pagaria quando eu pudesse. A risada de Jeremy não se parecia em nada com a do garoto que eu criei. Pai, isso foi só conversa. Você sabe como são essas coisas de família. Além disso, você não precisa do dinheiro. Você tem aquela casa grande, sua pensão, o seguro de vida da mãe. Jeremy, eu confiei em você e você deveria estar feliz por nós. Seu filho finalmente está progredindo na vida. Não é isso que os pais querem? Levantei-me novamente e fui em direção ao meu escritório. O fio do receptor esticou-se até onde era possível. A gaveta da minha mesa emperrou. Sempre foi assim. Mas eu abri e tirei a pasta de papel pardo que eu guardava lá. Jeremy, tem os registros bancários aqui. $300.000 sacados da minha conta de aposentadoria em junho de 2021. Você disse que me pagaria pela casa dos seus sonhos. Pai, deixa pra lá. Somos uma família. A família ajuda uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Que tal me ajudar? Que tal honrar sua palavra? Olha,
Eu tenho que ir. Lori está esperando no carro e temos coisas para fazer. Obrigado por ser compreensivo sobre isso. Jeremy, espere. O tom de descagem zumbia em meu ouvido. Fiquei ali segurando o telefone mudo, olhando para os documentos bancários espalhados na minha mesa. 3 anos atrás, esses mesmos papéis representavam esperança, amor e confiança. Agora elas pareciam a evidência do maior erro que eu já havia cometido. Coloquei o fone de volta no gancho e peguei a documentação do empréstimo. Minha assinatura parecia tão confiante, tão fiel. A letra de Jeremy também estava lá, não em nenhum documento oficial, mas no cartão de agradecimento que ele me deu depois. Pai, você é o melhor. Nós certamente lhe pagaremos de volta. Com amor, Jeremy e Lori. As palavras ficaram borradas enquanto eu segurava o cartão sob a luminária da minha mesa. Lá fora, o vento de outubro sacudia as janelas da minha casa vazia. O cartão de agradecimento tremeu em minhas mãos. A caligrafia de Jeremy não mudou muito desde a infância. Ainda era a mesma rolagem apressada que eu via em tarefas de casa e cartões de aniversário. Mas agora aqueles laços e barras pareciam mentiras escritas à tinta. Coloquei o cartão na mesa e abri o extrato bancário de junho de 2021. Lá estava. Saque de $300 mil da minha poupança para a aposentadoria. A maior transação que já fiz. E eu fiz isso sem hesitar. A lembrança me atingiu com uma clareza surpreendente. Naquela tarde de domingo no final da primavera, janelas abertas, pássaros cantando no quintal. Jeremy e Lori sentados à mesa da minha cozinha, com a mão dela apoiada no braço dele enquanto ele explicava a situação. Pai, encontramos a casa dos nossos sonhos, mas faltam 300 mil para a entrada. Eu estava fazendo café, o mesmo café Maxwell que eu ainda bebia todas as manhãs. O cheiro encheu a cozinha enquanto eu ouvia a voz esperançosa do meu filho. Os vendedores querem fechar logo, acrescentou Lori, com um sorriso brilhante e agradecida. Nunca pedimos nada parecido com isso, mas não sabíamos a quem mais recorrer. Lembro-me de colocar a cafeteira na mesa e olhar para seus rostos jovens cheios de sonhos e possibilidades. Jeremy parecia nervoso, mexendo na aliança de casamento. Lori continuou alisando o cabelo do jeito que fazia quando tentava causar uma boa impressão. Claro, filho. Eu ajudo. Isto é para sua família. O alívio no rosto de Jeremy foi imediato e genuíno. Ou assim eu pensava. Ele se levantou e me abraçou, algo que raramente fazia atualmente. Pai, você é o melhor. Nós certamente lhe pagaremos de volta. Eu sei que é muito dinheiro. Não tenha pressa, Jeremy. O importante é que você esteja feliz. Você e Lori merecem uma casa linda. Até Lori tinha lágrimas nos olhos naquele dia, me agradecendo várias vezes. Ela me chamou de sogro mais generoso do mundo. Servi-me de um uísque, algo que raramente fazia durante a semana. O líquido âmbar queimava, mas de alguma forma parecia apropriado. Agora tudo queimava. Naquela tarde de 2021, eu me senti o homem mais sortudo do mundo. Meu filho precisava de ajuda e eu pude ajudá-lo. Maria ficaria orgulhosa. Eu pensei que ela sempre acreditou em cuidar da família em primeiro lugar. Mas aquele Jeremy, grato, respeitoso, fazendo promessas, para onde ele tinha ido? Quando ele se tornou esse estranho que riu da minha confiança e chamou minha generosidade de tola? Caminhei até a janela e olhei para a rua escura. A luz da varanda dos Johnson estava acesa, e eu pude ver Harold Jenkins verificando sua caixa de correio, embora já passasse das 9 horas. Pessoas normais vivendo vidas normais, provavelmente nunca imaginaram que seus próprios filhos poderiam traí-los tão completamente. Os documentos bancários pareciam mais pesados quando os peguei novamente. Não mais apenas papel, mas evidência da minha própria tolice. Assinei meu nome com tanta confiança, acreditando em promessas que não significavam nada. De volta à minha mesa, espalhei os papéis em ordem cronológica. Comprovante de saque de 15 de junho de 2021. O cartão de agradecimento datado de 20 de junho. As fotos da nova casa que Jeremy me enviou em julho. Tudo evidência de uma época em que eu acreditava que meu filho era um homem de palavra. A fotografia de Mary me observava do outro lado da sala. Eu tinha visto a expressão dela naquela foto durante nosso último Natal juntos. Paciente, consciente, um pouco divertido com algo que eu disse.
O que ela pensaria dessa situação? O que ela me diria para fazer? Eu sabia a resposta. Mary nunca deixou ninguém pisar nela, nem mesmo a família. Principalmente a família. O uísque já estava quase no fim quando finalmente fechei a pasta e a guardei de volta na gaveta da mesa. Os documentos ainda estariam lá amanhã, ainda como prova das promessas de Jeremy e da minha confiança mal depositada. Mas esta noite, pela primeira vez desde aquele telefonema, senti algo além de choque e mágoa. Algo mais duro, mais frio, algo que parecia quase a força de Mary fluindo através de mim. Apaguei o abajur e subi as escadas, com os velhos degraus de madeira rangendo sob meus pés. O amanhã traria o que quer que trouxesse. Mas esta noite eu precisava dormir. Sono de verdade. Não a agitação que eu vinha fazendo desde que Mary faleceu. A casa se acomodou ao meu redor enquanto eu subia em direção ao quarto. Cada som familiar era um lembrete de que este era meu lar, meu santuário, meu castelo. E ninguém, nem mesmo meu filho, iria tirar isso de mim. As batidas na minha porta da frente quebraram o silêncio da manhã como tiros. Acordei sobressaltado, olhando de soslaio para o relógio de cabeceira. 7h15 da manhã. As batidas voltaram, agressivas e exigentes. Tropecei até a janela e puxei a cortina. Um caminhão de mudança estava parado na minha garagem, O carro de Jeremy estava estacionado atrás, com o porta-malas aberto e as malas visíveis. As batidas recomeçaram, mais violentas dessa vez. Vesti meu hobby e meus chinelos e desci correndo as escadas. Através do vidro fosco da minha porta da frente, pude ver duas figuras, uma alta e outra mais baixa. Minhas mãos tremiam quando girei a fechadura. Jeremy estava na minha varanda, sorrindo como se fosse manhã de Natal. Atrás dele, Lori segurava uma mala de grife, sua maquiagem perfeita apesar da hora matinal. Olá, pai. Chegamos. Pisquei para eles, ainda processando. O que isso significa, Jeremy? Bem, já que vendemos a casa, precisamos de um lugar para ficar. Ele gesticulou em direção ao caminhão de mudança como se ele explicasse tudo. Ficaremos com você temporariamente, até encontrarmos algo adequado. O ar frio de outubro atravessava meu hobby fino. Não, absolutamente não. Você não pertence a este lugar. O sorriso de Jeremy vacilou por apenas um momento. Pai, não seja egoísta. Você tem esta casa grande e nós somos sua família. Ele avançou como se pretendesse passar direto por mim, mas eu entrei na porta, segurando firme no batente. Esta é minha casa. Você fez suas escolhas. Nossas escolhas. A voz de Lori era aguda como o vidro quebrado. Somos uma família. A família ajuda uns aos outros em momentos de necessidade. Fiquei olhando para seu cabelo perfeitamente penteado, sua jaqueta cara, seus brincos de diamante refletindo a luz da manhã. Tempos de necessidade? Você acabou de vender uma casa por $700 mil. O dinheiro já foi alocado, Jeremy disse, com um tom frio. Lori tem necessidades, pai. Necessidades importantes. Mais importante do que ter um lugar para morar. Do outro lado da rua, notei Harold Jenkins em seu jardim da frente, fingindo verificar seu jornal matinal, mas claramente ouvindo. As cortinas da senhora Shen se contraíram na janela. Pai, você está sendo irracional. A voz de Jeremy ecoou pelo bairro tranquilo. Não estamos pedindo caridade. Estamos pedindo pensão temporária à família depois que você roubou $300 mil de mim. Nós não roubamos nada. Lori deu um passo à frente, com o rosto vermelho. Você nos deu esse dinheiro de graça. Foi um empréstimo. Onde está a papelada? Jeremy desafiou. Mostre-me os documentos do empréstimo assinados. A manhã estava ficando mais fria e eu apertei meu hobby ainda mais. Mais vizinhos estavam visíveis agora. Os Johnson pararam sua caminhada matinal e ficaram perto da caixa de correio observando. Sabe, não há documentos, eu disse calmamente. Eu confiei no meu próprio filho. Bem, talvez você não devesse ser tão confiante, Lori retrucou. Talvez você devesse ter pensado melhor antes de fazer promessas das quais se arrependeria. Lori, chega, disse Jeremy. Mas ele não parecia arrependido. Ele parecia cansado.
Não, não é o suficiente, ela se virou para mim, elevando a voz. Você é um velho egoísta sentado sozinho nesta casa enorme. Somos jovens. Temos a vida inteira pela frente, e você quer que soframos por causa do seu arrependimento de comprador. Harold se aproximou agora e não fingia mais ler o jornal. Outros vizinhos estavam surgindo, pessoas passeando com cachorros, verificando caixas de correio, todos atraídos pela comoção. Quero que você saia da minha propriedade, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. Pai, você vai se arrepender dessa decisão, disse Jeremy. A máscara estava completamente removida agora. Chega de sorrisos falsos, chega de manipulação alegre. A família deve permanecer unida. Quando você estiver velho e doente e precisar de ajuda, lembre-se deste momento. Isso é uma ameaça, filho? É a realidade, pai. Você não está ficando mais jovem. Lori se aproximou ainda mais. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do seu perfume caro. Você mudará de ideia. Você virá implorando para que voltemos. E talvez nós consideremos isso. Saia da minha propriedade. Foi quando ela me deu um tapa. O som ecoou pelo ar da manhã como um chicote. Minha cabeça foi jogada para trás, minhas bochechas arderam e eu tropecei no batente da porta. A humilhação queimava mais que a dor física. Harold largou o jornal e deu um passo à frente. Ei, já chega. Jeremy agarrou o braço de Lori, puxando-a de volta para o carro. Vamos, terminamos aqui. Você vai se arrepender de sua ganância, Lori gritou por cima do ombro enquanto Jeremy a arrastava para longe. Você vai se arrepender de ter sido um velho egoísta e amargo. Eles jogaram as malas no porta-malas, Jeremy, batendo com tanta força que o carro inteiro tremeu. O motorista do caminhão de mudança, que estava sentado na cabine durante todo o confronto, ligou o motor. Enquanto eles se afastavam, com os pneus cantando no asfalto, Harold se aproximou com a preocupação estampada em seu rosto envelhecido. Toquei minha bochecha ardendo, ciente de que metade da vizinhança tinha acabado de testemunhar a esposa do meu filho me agredindo na minha própria varanda. O ar da manhã parecia ainda mais frio agora, mas continuei parado na porta, observando o carro deles desaparecer na esquina. Harold se aproximou lentamente, seu rosto envelhecido marcado pela preocupação. Atrás dele, outros vizinhos estavam presentes. A senhora Shen saiu para a varanda, e os Johnson ficaram paralisados perto da caixa de correio. Willard, amigo, você fez a coisa certa, disse Harold, com a voz firme, mas gentil. Não deixe que eles façam você duvidar de si mesmo. Toquei minha bochecha onde a mão de Lori havia tocado. A dor já estava diminuindo, mas a humilhação queimava mais fundo. 35 anos criando Jeremy, dando a ele tudo que eu podia, e foi assim que tudo terminou. Sua esposa me batendo na frente dos meus vizinhos. Você viu o que aconteceu? Perguntei a Harold, embora soubesse que ele tinha feito isso. Cada pedacinho disso. Assim como Tom Patterson e os Johnson. Se você precisar de testemunhas do que aquela mulher fez, você as tem. Tom Patterson levantou a mão e fez um pequeno aceno da entrada da garagem, com uma expressão sombria, mas de apoio. A senhora Shen assentiu da varanda, e seu sorriso matinal habitual foi substituído por algo mais feroz. Aquele seu garoto estava fora da linha, continuou Harold, olhando para a rua onde o carro de Jeremy havia desaparecido. E a esposa dele? Bem, isso foi agressão, pura e simplesmente. Assalto. A palavra pairava no ar fresco da manhã como um veredito. Pensei nisso como um tapa, um momento de perda de paciência. Mas Harold estava certo. Aos olhos da lei, Lori cometeu agressão. Eu o criei melhor do que isso, eu disse mais para mim mesma do que para Harold. Às vezes, as crianças erram apesar de uma boa criação. Acontece com as melhores famílias. A questão agora é o que você planeja fazer a respeito. O que eu planejei fazer? Há 24 horas eu era um viúvo tranquilo aproveitando sua aposentadoria tranquila. Agora eu era um homem que havia sido ameaçado e agredido pela própria família. Harold, preciso pensar. Me orientar. Claro que sim. Mas Willard, se você decidir prestar queixa ou tomar medidas legais, você terá apoio. Este bairro está aqui para te ajudar. Os Johnson se aproximam.
Suas roupas de exercícios matinais úmidas com o orvalho de outubro. Willard, sentimos muito, disse a Sra. Johnson. Nós ouvimos tudo. Aquela jovem não tinha nenhum direito. Não tenho direito nenhum, concordou o marido. Você estava defendendo sua própria casa. Olhei para minha casa, a casa que Mary e eu tínhamos comprado 40 anos atrás, onde tínhamos criado Jeremy, onde tínhamos planejado envelhecer juntos, onde eu tinha planejado viver meus últimos anos em paz. Eu deveria entrar, eu disse finalmente. Harold assentiu, mas não se afastou imediatamente. Willard, estou do outro lado da rua se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo. Café, conversa ou ajuda para lidar com o que vier a seguir. Os outros vizinhos murmuraram ofertas semelhantes antes de começarem a se dispersar. Tom Patterson demorou-se e caminhou até onde Harold e eu estávamos. Willard, já vi brigas familiares antes, mas nada parecido com isso. A esposa do seu filho cruzou uma linha que não deveria ser cruzada. Obrigado, Tom. Harold está certo sobre as testemunhas. O que aconteceu aqui esta manhã não foi apenas uma disputa familiar. Aquela mulher atacou você em sua propriedade. Depois que todos foram embora, fiquei sozinho no meu jardim, tocando meu rosto novamente. A dor física era mínima. Mas algo mais havia mudado. O homem que atendeu o telefonema de Jeremy na sexta-feira à noite havia partido, substituído por alguém mais duro e determinado. Voltei para a porta da frente e parei para olhar as marcas de pneus que o carro de Jeremy havia deixado na minha garagem. Evidências de sua retirada precipitada, de seu conhecimento culpado do que haviam feito. O interior da casa parecia diferente, não violado, mas de alguma forma mais parecido com uma fortaleza. Meu santuário havia sido ameaçado, mas ele resistiu, e eu ainda estava aqui, ainda de pé, ainda era o dono deste lugar que eles tentavam reivindicar. A marca vermelha na minha bochecha desapareceria, mas a clareza que ela me trouxe não. O espelho do banheiro me mostrou um estranho, não o velho derrotado que Jeremy provavelmente esperava, mas alguém com olhos de aço e uma marca de mão vermelha na bochecha esquerda, como um símbolo de guerra. Toquei a pele macia suavemente. O anel de Lor deixou um pequeno arranhão perto da minha orelha. Evidências, percebi, provas do que ela tinha feito. Mas eu precisava de mais do que evidências de agressão. Eu precisava de estratégia. Caminhando em direção ao meu escritório, me senti diferente, mais estável e mais focado do que desde a morte de Mary, 2 anos atrás. A humilhação daquela manhã havia queimado algo fraco em mim, revelando o engenheiro que eu sempre fui por dentro, metódico, prático e intransigente quando se tratava de resolver problemas. Jeremy era um problema que precisava ser resolvido. Acomodei-me na minha poltrona favorita e abri a gaveta da escrivaninha onde guardava documentos importantes. Meu sistema de arquivamento era alfabético e tinha hábitos precisos, fruto de 40 anos de trabalho em engenharia. Em J de Jeremy, encontrei a pasta que estava procurando. O contrato de empréstimo estava exatamente onde eu o havia deixado, em um envelope pardo marcado como empréstimo imobiliário Jeremy 2021. Retirei-o cuidadosamente, manuseando os papéis como se fossem armas legais. A fotografia de Mary me observava da mesa, com um sorriso encorajador. Ela sempre disse que eu confiava demais na família e que eu era muito disposta a dar tudo sem me proteger. Lute por justiça, Willard, ela me disse uma vez durante uma disputa com um empreiteiro. Ser legal não significa ser fraco. Está na hora de parar de ser legal. O contrato tinha 8 páginas, digitadas em papel timbrado oficial de Samuel Grant. Coloquei meus óculos de leitura e examinei cada cláusula, cada parágrafo, cada palavra com que Jeremy havia concordado quando assinou seu nome 3 anos atrás. Valor principal, $300.000. Prazo de 5 anos com pagamentos iniciando em janeiro de 2022. Cláusula padrão. Se os pagamentos fossem atrasados por mais de 90 dias, o saldo total seria devido imediatamente. Jeremy não fez um único pagamento, nem $1, em quase 3 anos. De acordo com o contrato, ele me devia $300.000 mais juros acumulados de 8% ao ano. Peguei minha calculadora. O mesmo que usei para cálculos de engenharia por décadas. Juros principais de $300.000 por 3 anos. Valor total devido, $72.000 372.000,00. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu escrevia os números em um bloco de notas. Jeremy achou que era esperto e disse que o dinheiro era um presente.
Mas os contratos não mentem, e as assinaturas não desaparecem porque alguém as acha inconvenientes. Recostei-me na cadeira e segurei o documento contra a luz da manhã que entrava pela janela do meu escritório. A assinatura de Jeremy estava clara, testemunhada por Samuel e autenticada pela secretária de Samuel. Legal, vinculativo e executável. Pela primeira vez desde o telefonema de sexta-feira à noite, sorri. O garoto que fazia birra quando não conseguia as coisas do seu jeito, que aprendeu a manipular em vez de ganhar, que trouxe aquela mulher para me bater no meu próprio quintal. Aquele garoto cometeu um erro crucial. Ele subestimou seu pai. Organizei os papéis cuidadosamente, fazendo cópias com meu scanner doméstico. Outro hábito dos meus tempos de engenharia. Tenha sempre backups. Sempre documente tudo. Esteja sempre preparado. Os documentos originais voltaram para a pasta, que voltou para a gaveta, que tranquei com a pequena chave que eu guardava no meu chaveiro. As cópias foram para uma segunda pasta marcada como Ação Legal Jeremy. Lá fora, eu podia ouvir os sons normais de uma manhã de sábado. Cortadores de grama, crianças brincando, cachorros latindo, a vida continuando como se nada tivesse mudado. Mas algo fundamental havia mudado no meu mundo, e eu finalmente estava pronto para reconhecer isso. Jeremy não era mais meu garotinho. Ele era um homem que roubou do pai e permitiu que a esposa me agredisse. Ele era alguém que precisava aprender que ações têm consequências. Olhei novamente para a fotografia de Mary, imaginando sua aprovação à minha abordagem metódica. Afinal, ela se casou com um engenheiro. Ela sabia que eu era capaz de mais do que apenas gentileza. O telefone estava na minha mesa, com o número de Samuel Grant programado na memória. Mas ainda não. Primeiro, eu precisava planejar exatamente o que eu queria desse confronto. A vingança é um prato que se come frio, Mary costumava dizer, embora geralmente falasse sobre as sobras do jantar. O contrato parecia sólido em minhas mãos, uma ponte entre as promessas de Jeremy e sua responsabilidade, entre suas suposições e a realidade. Afundei-me na cadeira e comecei a ler o documento novamente, dessa vez buscando todas as vantagens, todas as ferramentas legais à minha disposição. Amanhã ainda era jovem e eu tinha trabalho a fazer. A assinatura de Jeremy apareceu para mim no final da página 8, apressada, mais legível. A mesma caligrafia que eu vi em cartões de aniversário e boletins escolares há 35 anos. Mas algo nisso desencadeou uma memória específica, nítida e clara como ontem, verão de 2021. O escritório de Samuel no centro da cidade, as cadeiras de couro ainda retendo o calor da tarde, diplomas jurídicos dispostos com precisão nas paredes revestidas de mogno. Jeremy estava mexendo em sua aliança de casamento enquanto eu explicava por que precisávamos de documentação. Pai, por que você não confia em mim? Ele perguntou, sua voz carregada daquele tom de mágoa que ele havia aperfeiçoado na adolescência. Não se trata de confiança, respondi, observando Samuel organizar as páginas do contrato em sua mesa de conferências. Isto é sobre responsabilidade, sobre fazer as coisas corretamente. A lembrança parecia tão real quanto a luz da manhã entrando pela janela do meu escritório. Samuel estava usando seu terno azul marinho naquele dia, o que ele guardava para reuniões importantes com clientes. Ele preparou café para nós três, embora Jeremy mal tenha tocado no dele. Sr. Brooks, disse Samuel, dirigindo-se a Jeremy com cortesia profissional. Este contrato protege você e seu pai. Estabelece termos claros para reembolso e evita futuros mal-entendidos. Jeremy se mexeu na cadeira, olhando para todos os lados, menos para os documentos. Pai, somos uma família. Por que precisamos de advogados e contratos para a família? Porque família não significa tolice, respondi. Sua mãe sempre dizia, os acordos mais claros criam os melhores relacionamentos. Aquele tinha sido o momento. A expressão de Jeremy mudou de mágoa para algo mais duro e calculista. Mesmo assim, 3 anos atrás, eu tinha um vislumbre do homem que acabaria rindo da minha confiança e permitiria que sua esposa me batesse. Tudo bem, pai, ele disse finalmente, pegando a caneta à cara de Samuel, se isso faz você se sentir melhor. Mas isso não o fez se sentir melhor. Eu podia ver isso agora, lembrando como sua mão hesitava antes de cada assinatura, como ele perguntava 2 vezes sobre as cláusulas de inadimplência, como sua voz ficava tensa quando Samuel explicava que o valor total seria devido imediatamente se ele deixasse de fazer os pagamentos. Sr. Brooks, disse Samuel a Jeremy. Você entende que isso cria uma obrigação legal?
Este não é um presente que pode ser esquecido ou ignorado. Eu entendo, respondeu Jeremy, embora seu tom sugerisse que ele não entendia nada, exceto que precisava assinar para receber o dinheiro. A ironia era perfeita. A relutância de Jeremy em assinar foi meu primeiro aviso de que ele não estava levando o acordo a sério. Mas sua assinatura, relutante ou não, tornou o contrato juridicamente vinculativo. Fechei os olhos, lembrando do resto daquela tarde. Depois da assinatura, caminhamos juntos até o estacionamento. Jeremy ficou quieto, processando o que tinha acabado de acontecer. Pai, você sabe que eu sou bom com esse dinheiro, certo? Claro, filho. É por isso que estou dando isso a você. O contrato faz com que pareça um negócio. Às vezes, negócios e família precisam se sobrepor. Isso não significa que eu te ame menos. Ele me abraçou de forma rápida e desajeitada antes de entrar no carro. Obrigado, pai, por tudo. Essas foram as últimas palavras de gratidão que ouvi do meu filho. Agora, sentado em meu escritório, 3 anos depois, com sua assinatura sob meus óculos de leitura, eu entendia do que Samuel estava me protegendo, não da incapacidade de Jeremy de pagar o empréstimo, mas de sua relutância em reconhecer que isso existia. O contrato foi um presente de Samuel para mim, embora eu não o tivesse valorizado totalmente na época. Cada cláusula, cada termo, cada proteção legal foi criada por um homem que entendia tanto a lei quanto a natureza humana. Peguei meu telefone e naveguei pelos contatos até encontrar o número de Samuel. No sábado de manhã, ele provavelmente estaria tomando o café da manhã com a esposa, lendo o jornal e aproveitando a paz do fim de semana. Mas isso não podia esperar até segunda-feira. O telefone tocou 2 vezes antes que sua voz familiar atendesse. Willard, está tudo bem? Samuel, preciso te ver hoje, se possível. É sobre Jeremy e aquele contrato de empréstimo que você preparou. Uma pausa, depois uma mudança em seu tom de amigo pessoal para advogado profissional. O que aconteceu? Eles venderam a casa por $700.000. Jeremy ligou para me dizer que o dinheiro agora era nosso e que ele nunca teve a intenção de pagar o empréstimo. Ontem de manhã, ele e a esposa vieram aqui exigindo se mudar. Quando recusei, ela me bateu. Ela o quê? Me atingiu na frente de testemunhas. Samuel, preciso saber minhas opções legais. Outra pausa, mais longa dessa vez. Quando Samuel falou novamente, sua voz era dura como granito. Willard, posso encontrá-lo em meu escritório em 2 horas e levar esse contrato com você. Tudo isso. A coisa toda. Cada página, cada assinatura, cada marca de testemunha. Está na hora de seu filho aprender o que sua assinatura realmente significa. Depois de desligar, recostei-me na cadeira e olhei para a fotografia de Mary. Ela estava sorrindo naquela foto, do jeito que ela ficava quando estava orgulhosa de uma decisão que eu tomava. O contrato parecia mais pesado em minhas mãos agora, não apenas papel e tinta, mas justiça esperando para ser feita. 2 horas se passaram desde que falei com Samuel. O contrato estava espalhado sobre minha mesa como um plano de batalha, cada cláusula agora tão familiar quanto o meu próprio nome. Almocei tranquilamente, organizei meus pensamentos e me preparei para o que viria a seguir. Exatamente às 2h30, disquei o número do escritório de Samuel, de memória. Willard, eu estava esperando sua ligação. A voz de Samuel era nítida e profissional. Tive tempo de rever nossa conversa e obter seu arquivo. Você está pronto para prosseguir? Mais do que pronto. Bom. Deixe-me esclarecer sua posição legal. Quando Jeremy vendeu aquela casa, ele acionou a cláusula de aceleração no seu contrato de empréstimo. Todo o principal vence imediatamente, mais juros acumulados de 8% ao ano. Aproximei minha calculadora, embora já tivesse feito os cálculos 2 vezes. Quanto exatamente? 300 mil em principal mais 72 mil em juros acumulados. Jeremy lhe deve $372.000 até hoje. A figura me atingiu como um balde de água fria. Jeremy roubou de mim, depois vendeu a garantia do meu empréstimo, depois exigiu morar na minha casa e agora ele me devia mais dinheiro do que jamais tinha visto na vida. E quanto ao assalto? Ação civil separada. Com o depoimento de Harold e de seus outros vizinhos, podemos buscar indenização pela agressão física, sofrimento emocional e humilhação pública. Uma vítima idosa sendo agredida por um membro da família.
Isso é significativo. A voz de Samuel transmitia a satisfação de um artesão discutindo um trabalho de qualidade. Willard, seu filho cometeu todos os erros legais possíveis. Ele violou um contrato, vendeu uma garantia sem permissão e permitiu que sua esposa agredisse o credor. É quase impressionante em sua estupidez. Qual é o nosso primeiro passo? Abordagem em 2 etapas. Primeiro, enviarei uma carta de cobrança formal por correio certificado, dando a ele 10 dias para pagar o valor total. Quando ele inevitavelmente se recusa ou ignora, entramos com uma ação no Tribunal de Circuito para execução do contrato e indenização por danos civis. Recostei-me na cadeira, sentindo algo que não sentia desde que Mary morreu. A profunda satisfação de ter um plano que funcionaria. Quão rápido isso pode acontecer? A carta de cobrança será enviada amanhã. Se Jeremy for tão tolo quanto parece, teremos nosso processo judicial pronto em 2 semanas. A beleza do direito contratual é sua simplicidade. Ele assinou. Ele deve isso. O fim. Samuel, preciso perguntar sobre custos. Willard, somos amigos há 25 anos. Estou assumindo isso como contingência mais despesas. Quando vencemos, e venceremos, eu fico com 30% de recuperação. Se de alguma forma perdermos, você não me deve nada. O alívio foi imediato e profundo. Samuel entendeu que não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de justiça, dignidade e de ensinar uma lição que já deveria ter sido aprendida há décadas. Tem mais uma coisa, eu disse, lembrando da risada desdenhosa de Jeremy durante nossa ligação de sexta-feira. Ele acha que sou velho e fraco demais para revidar. Ele está contando que eu seja a mesma pessoa fácil de lidar que sempre fui. Então ele está prestes a aprender que até mesmo homens pacientes têm limites. Willard, sua documentação é perfeita. Seu caso é sólido e seu filho está prestes a descobrir que contratos legais não são sugestões. Depois de desligar, sentei-me calmamente em meu escritório, olhando para o contrato com nova apreciação. O que parecia uma simples papelada 3 anos atrás agora era uma arma carregada, engatilhada e pronta para disparar. A luz da tarde estava mudando, projetando sombras maiores sobre minha mesa. Jeremy provavelmente estava no trabalho, sem saber que seu mundo estava prestes a mudar. Lori provavelmente estava gastando o dinheiro ganho em qualquer coisa que lhe interessasse, igualmente alheia ao que estava por vir. Eles me trataram como um tolo, um recurso a ser explorado e descartado. Mas os tolos não mantêm registros meticulosos, não consultam advogados e não revidam com precisão e planejamento. Abri a gaveta da minha mesa e peguei um bloco de notas, escrevendo em ação legal para Jeremy no topo, com minha letra cuidadosa de engenheiro. Abaixo, listei o cronograma de Samuel, carta de cobrança, terça-feira, entrada no tribunal em 2 semanas, processo de descoberta, preparação para o julgamento. Pela primeira vez desde sexta-feira à noite, eu estava ansioso pela manhã de segunda-feira. A noite de segunda-feira chegou com a escuridão precoce do outono. Passei o dia revisando a estratégia de Samuel, organizando documentos e me preparando para o que seria a capitulação de Jeremy ou sua declaração de guerra. Às 18h45, disquei o número de Jeremy. Ele atendeu no terceiro toque, parecendo cansado e distraído. Sim, pai. Jeremy, estou ligando para exigir o pagamento imediato do empréstimo de $300.000 que lhe dei para a compra da sua casa. Silêncio. Silêncio total e atordoado. Pai, você perdeu completamente o juízo? De que empréstimo você está falando? Sua voz carregava aquele tom familiar de condescendência, o tom que ele usava desde a faculdade sempre que achava que eu estava sendo irracional. O empréstimo está documentado em nosso contrato assinado em junho de 2021. Você violou os termos ao vender a casa sem pagar. A cláusula de aceleração faz com que o valor total seja devido imediatamente. Que contrato, pai? Você nos deu esse dinheiro de presente. Não há contrato. Olhei para o documento de 8 páginas aberto à minha frente. A assinatura de Jeremy clara na página final. Jeremy, você assinou um acordo legal. Samuel Grant preparou. Sua secretária testemunhou e o fato foi registrado em cartório. O contrato existe e é executável. Esse pedaço de papel inútil não significa nada. Você não pode pensar seriamente. Acho que você me deve $372.000 de principal mais juros, conforme especificado no contrato que você assinou.
A risada de Jeremy era áspera e quebradiça. 300 o quê? Pai, você realmente perdeu o controle. Apenas tente coletar. Vá em frente e tente. Muito bem, Jeremy. Nos vemos no tribunal. As palavras saíram calmas e definitivas. 3 anos de decepção, 2 dias de planejamento e décadas evitando confrontos levaram a esse momento. Tribunal, você está ameaçando processar seu próprio filho por causa do dinheiro que você deu de presente. Que tipo de pai faz isso? O tipo de pessoa que cumpre com a sua palavra e espera que os outros cumpram a sua. O tipo de pessoa que não tolera ser agredido pela nora em seu próprio jardim. Aquilo mal foi um tapa. Você está fazendo parecer uma agressão porque foi exatamente isso que aconteceu. Agressão física cometida na frente de testemunhas. Jeremy Harold Jenkins viu tudo. O mesmo aconteceu com os Johnson e a Sra. Shen. A respiração de Jeremy era audível através do telefone, rápida e superficial. A rejeição arrogante foi repentina, substituída por algo mais áspero, mais desesperado. Pai, isso é loucura. Você está falando em destruir nossa família por causa de dinheiro. Você destruiu nossa família quando decidiu que minha generosidade me fez de tolo. Estou simplesmente buscando uma solução legal pela quebra de contrato. Eu vou lutar com você. Vou contratar meu próprio advogado e provaremos que esse contrato não vale o papel em que está escrito. Espero que você consiga um advogado, Jeremy. Qualquer advogado competente explicará que os contratos assinados são juridicamente vinculativos, independentemente dos relacionamentos familiares. A linha ficou silenciosa, exceto pela respiração ofegante de Jeremy, o que parecia ser a voz de Lori ao fundo, áspera e irritada, embora eu não conseguisse entender as palavras. Isso não acabou, pai. Você vai se arrepender dessa decisão. Encontraremos maneiras de reagir que você não verá chegando. Jeremy, estou documentando cada ameaça que você faz. Meu advogado está muito interessado em suas respostas às demandas legais. A linha caiu. Coloquei o telefone no gancho com cuidado e imediatamente o peguei novamente, discando o número da casa de Samuel. Villard, como foi? Exatamente como você previu. Negação completa, seguida de ameaças quando ele percebeu que eu estava falando sério. Ele alega que o contrato é papel sem valor e diz que lutará contra nós no tribunal. Perfeito. Negação de um contrato válido diante de evidências claras. Isso vai custar a ele honorários advocatícios adicionais quando vencermos. Você documentou a conversa? Cada palavra, incluindo sua admissão de que o ataque de Lore foi apenas um tapa, e suas ameaças de encontrar maneiras de revidar. A risada de Samuel era calorosa e profissional. Villard, seu filho acabou de nos entregar evidências adicionais para o nosso caso. A carta de exigência será enviada amanhã de manhã cedo. Depois de desligar, revisei minhas anotações da ligação, escrevendo as palavras exatas de Jeremy enquanto elas estavam frescas na memória. Seu pânico era óbvio por trás da arrogância, e suas ameaças só fortaleceram nossa posição legal. O contrato estava diante de mim, não mais apenas papel e tinta, mas uma espada de justiça, afiada e pronta para a batalha. Jeremy percebeu meu blefe e agora estava prestes a descobrir que não era blefe nenhum. O silêncio da noite de quinta-feira foi quebrado pelo toque agressivo do meu telefone. Olhei para o identificador de chamadas, Jeremy, e verifiquei meu relógio. 20h30, exatamente como programado. A carta de cobrança certificada de Samuel havia sido entregue naquela manhã. Pai, o que é essa intimação legal? Você realmente processou seu próprio filho? A voz de Jeremy falhou devido ao pânico. A rejeição arrogante de segunda-feira desapareceu completamente. Ao fundo, eu podia ouvir a voz de Lori, estridente e hostil. Jeremy, você recebeu a carta de exigência de Samuel. Você tem 10 dias para responder com o pagamento integral. Pagamento integral? Pai. Onde vou conseguir $300.000? A pergunta pairava no ar, carregada de implicações. Jeremy havia gasto $700.000 em lucros com a venda de uma casa e não conseguiu juntar metade desse valor. Seu desespero financeiro agora estava claro como cristal. Isso não é problema meu. Você assinou um contrato, Jeremy. Honre suas obrigações. A família deve permanecer unida. Como você pode fazer isso com seu próprio sangue?
Eu já esperava por isso. A manipulação emocional, a culpa pela lealdade familiar. Mas algo mudou em mim desde o ataque de sábado de manhã. O homem que teria hesitado diante daquelas palavras havia ido embora. Você escolheu esse caminho quando decidiu me roubar e deixar sua esposa me bater. Ações têm consequências. Mamãe nunca aprovaria isso. Ela gostaria que a família permanecesse unida. A invocação da memória de Mary por Jeremy o atingiu como um golpe físico, mas não da maneira que ele pretendia. Em vez de culpa, sentiu uma onda de raiva protetora. Sua mãe ficaria horrorizada com seu comportamento. Ela acreditava em integridade, Jeremy, em cumprir promessas e tratar as pessoas com respeito. Foi só um tapa, nada sério. Você está fazendo parecer uma tentativa de homicídio. Lá estava. A admissão de Jeremy registrou e documentou que a agressão havia ocorrido. Samuel estaria muito interessado nesta confissão em particular. Diga-me, Jeremy, você permitiria que alguém desse um tapa na sua mãe e dissesse que não era nada sério? Silêncio, depois o som de sussurros acalorados. A voz de Lori ficou mais clara, mais agressiva. Me dá esse telefone, ouvi ela pedir, e então gritar para o receptor. Seu velho egoísta. Você está destruindo essa família por causa de dinheiro. Senhora Brooks, eu disse formalmente, sua voz está sendo gravada. Continue fazendo ameaças se quiser que elas sejam documentadas para processos judiciais. O telefone foi aparentemente arrancado de Lori. A voz de Jeremy retornou, mas agora mais trêmula. Pai, por favor. Nós podemos resolver isso. De família para família. Sem advogados, sem tribunais, apenas nós conversando como pessoas razoáveis. Tivemos essa conversa na segunda-feira. Você chamou o contrato de papel sem valor e ameaçou lutar comigo no tribunal. Agora você está recebendo exatamente o que pediu. Você vai se arrepender disso. Encontraremos maneiras de detê-lo. Maneiras que você não verá chegando. Jeremy, estou documentando cada ameaça que você faz. Cada palavra hostil se torna evidência adicional em nosso caso civil. Caso civil. Agressão física e psicológica, inflição intencional de sofrimento emocional e agora intimidação de uma testemunha. Sua esposa me agrediu na frente de vários vizinhos e você me ameaçou com retaliação por eu ter buscado soluções legais. A respiração do outro lado ficou rápida, de pânico. Jeremy estava finalmente entendendo toda a extensão de sua exposição legal. Pai, nós não temos esse dinheiro. Mesmo se quiséssemos pagar, o que não queremos, não podemos. Então você precisará descobrir como liquidar ativos, Jeremy. Venda a Mercedes da Lori, suas joias, tudo o que você comprou com o meu dinheiro, ou o tribunal fará isso por você. Isto é chantagem. Isto é execução de contrato. Há uma diferença jurídica significativa. Mais gritos de fundo de Lori. Então a voz de Jeremy ficou tensa e desesperada. Multar. Se você quer destruir essa família, você conseguiu. Quando isso acabar, vocês nunca mais nos verão. Estou ansioso por esse resultado. A linha caiu. Disquei imediatamente o número de Samuel, com as mãos firmes, apesar da adrenalina correndo por mim. Villard, presumo que Jeremy recebeu nossa carta. Pânico total seguido de tentativas de manipulação seguidas de ameaças. Ele admitiu que o ataque ocorreu, disse que não tinha dinheiro e ameaçou retaliar caso tomasse medidas legais. Fora do comum. Pânico significa que ele consultou um advogado que explicou sua real posição legal. As ameaças nos dão causas civis adicionais de ação. Como você está se sentindo? Olhei para minha caligrafia elegante documentando o pânico e o desespero de Jeremy, depois para a fotografia de Mary, sorrindo encorajadoramente da mesa. Samuel, sinto-me como um homem que finalmente parou de ser manipulado. Ótimo, porque amanhã entraremos com tudo no tribunal. Jeremy está prestes a aprender que alguns erros não podem ser desfeitos com charme e manipulação. Depois de desligar, sentei-me no meu escritório e revisei as anotações da noite. A transformação de Jeremy da arrogância para o pânico foi rápida e completa. A realidade das consequências legais estava finalmente penetrando sua visão de mundo autoritária. A justiça, refleti, era uma professora paciente, mas suas lições, uma vez ensinadas, nunca eram esquecidas.
A manhã de sexta-feira trouxe um calor fora de época, e Harold Jenkins apareceu na minha porta, com uma caneca de café na mão e a preocupação estampada em seu rosto envelhecido. Willard, espero que você não se importe que eu passe por aqui. Fiquei pensando no que aconteceu no último final de semana. Convidei-o para entrar, grato pela companhia. A casa parecia diferente desde que comecei o processo legal. Não solitário, mas expectante, como um teatro antes da cortina subir. Harold, agradeço por ter vindo me visitar. Na verdade, eu queria que você soubesse de uma coisa. A vizinhança inteira está falando sobre o que seu filho e sua esposa fizeram, e não de um jeito bom para eles. Nós nos instalamos na minha cozinha, o mesmo lugar onde Jeremy certa vez se sentou para pedir dinheiro com promessas que ele nunca pretendeu cumprir. Que tipo de conversa? Harold tomou um gole de café pensativo. Bem, a senhora Shen viu o caminhão de mudança na manhã de sábado. Ela estava pegando o jornal quando ouviu os gritos. Quando aquela mulher lhe deu um tapa, metade da rua estava assistindo. Eu sabia que havia testemunhas, mas não tinha percebido quão público o espetáculo havia se tornado. Tom Patterson está contando a todos sobre isso. Diz que nunca viu nada parecido. Uma mulher adulta agredindo um homem idoso em seu próprio jardim. As pessoas estão chateadas, Willard. Realmente chateado. A validação foi inesperada e profundamente satisfatória. Passei décadas sendo o vizinho quieto, o homem reservado e que não causava problemas. Agora, quando precisei de apoio da comunidade, ele estava lá. Harold, preciso te contar uma coisa. Entrei com uma ação judicial contra Jeremy. Violação de contrato e danos civis pela agressão. As sobrancelhas de Harold se ergueram, mas sua expressão permaneceu de apoio. Bom para você. Já era hora de alguém responsabilizar aquele garoto. Talvez eu precise de testemunhas, pessoas que viram o que aconteceu na manhã de sábado. Você os terá. A senhora Shen já disse que testemunharia se necessário, assim como os Johnson, e Tom Patterson praticamente se voluntariou. Nenhum de nós gostou de ver você tratado dessa maneira. Uma batida na porta nos interrompeu. Pela janela, pude ver a senhora Shen segurando um prato coberto. Willard, querido, trouxe um pouco de sopa para você, ela disse quando abri a porta. Seu comportamento gentil habitual foi substituído por algo mais feroz. Ouvi falar dos problemas legais com seu filho. As notícias correm rápido neste bairro. Deveria. O que aquela mulher fez com você foi vergonhoso. Harold me disse que você pode precisar de testemunhas no tribunal. A oferta da senhora Shen veio sem hesitação. Sua clareza moral é revigorante após semanas de manipulação e mentiras de Jeremy. Agradeço isso, senhora Shen, mais do que você imagina. Aquele seu garoto precisa aprender a ter respeito, e a esposa dele precisa aprender que não se deve bater nos mais velhos, principalmente em público. Depois que ela foi embora, Harold e eu ficamos sentados em um silêncio confortável, processando a inesperada solidariedade da comunidade. Willard, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. O que você acha de processar seu próprio filho? Quer dizer, isso não deve ser fácil. Pensei na questão cuidadosamente. Uma semana atrás, isso teria me destruído. Agora, parecia a coisa mais natural do mundo. Harold, sinto-me aliviado. Pela primeira vez em anos, não estou sendo explorado. Não estou sendo tratado como um tolo ou um recurso a ser explorado. Finalmente estou reagindo. Maria ficaria orgulhosa. Essa simples declaração me atingiu com mais força do que qualquer uma das ameaças ou manipulações de Jeremy. Maria ficaria orgulhosa. Ela sempre acreditou em enfrentar valentões, em lutar pelo que era certo, independentemente de relacionamentos familiares. Ela sempre dizia que eu confiava demais em Jeremy e que eu inventava desculpas para comportamentos que não toleraria de mais ninguém. Bom, você não está mais dando desculpas. Harold estava certo. O homem que silenciosamente absorveu as exigências e manipulações de Jeremy se foi, substituído por alguém que entendia que amor sem limites não era amor de verdade. Foi capacitador. Naquela tarde, recebi uma ligação de Samuel. Willard, o advogado de Jeremy, entrou em contato com meu escritório hoje. Eles querem negociar já. O pânico faz as pessoas agirem rapidamente. O advogado dele entende a força do nosso caso.
É difícil contestar contratos assinados, e a acusação de agressão com várias testemunhas torna isso um pesadelo para eles. Que tipo de plano de pagamento de negociação? Provavelmente, talvez um acordo parcial. O importante é que eles reconheçam que a dívida existe. Essa é uma grande vitória. Depois de desligar, caminhei até a janela do meu escritório e olhei para a rua tranquila. A senhora Shin estava regando suas flores. Harold estava verificando sua caixa de correio. E a vida continuou seu ritmo normal. Mas algo fundamental havia mudado. Eu não era mais a vítima dessa história. Eu era quem tinha o poder. O escritório de Samuel parecia diferente dessa vez. Não como um lugar onde eu buscava ajuda, mas como a sede de uma campanha bem-sucedida. A mesa de conferência de Mogno continha pilhas organizadas de documentos, e o advogado de Jeremy estava sentado à nossa frente, parecendo claramente desconfortável. O Sr. Brooks, advogado de Jeremy, começou: meu cliente está preparado para oferecer um acordo que acreditamos ser justo para todas as partes. David Morrison era mais novo que Samuel e tinha a energia nervosa de alguém que assumiu um caso grave e estava tentando minimizar os danos. Eu o pesquisei depois que Samuel mencionou seu nome, recém-formado em direito, com muitas infrações de trânsito em tribunais de pequenas causas. Vamos ouvir, disse Samuel, com um tom profissional, mas cético. O Sr. Jeremy Brooks está preparado para reconhecer o empréstimo e concordar com um plano de pagamento. $50.000 imediatamente, depois parcelas mensais de $2.000 até que a dívida seja quitada. Fiz uma rápida matemática mental. Nesse ritmo, levaria 12 anos para pagar o principal, sem contar os juros. Eu tinha 68 anos. De jeito nenhum, eu disse antes que Samuel pudesse responder. Morrison se mexeu desconfortavelmente. Sr. Brooks, meu cliente tem recursos limitados. O dinheiro da venda da casa foi destinado a outras despesas. Alocado em uma Mercedes Imóveis de Design, Samuel interrompeu. Fizemos nossa pesquisa, Sr. Morrison. Seus clientes gastaram $300.000 em 6 semanas em itens de luxo enquanto planejavam se mudar para a casa do meu cliente sem permissão. Essas compras foram feitas de boa fé. Boa fé. Inclinei-me para a frente, sentindo a raiva controlada que aprendi a controlar nas últimas 2 semanas. Seu cliente me atacou no meu próprio jardim. Onde está a boa fé nisso? Morrison olhou nervosamente para suas anotações. Meu cliente está preparado para que a Sra. Brooks emita um pedido de desculpas por escrito pelo incidente. A risada de Samuel era fria e profissional. Seu cliente cometeu agressão e agressão na frente de várias testemunhas. Um pedido de desculpas por escrito não aborda danos civis por inflição intencional de sofrimento emocional. O que você está procurando? Morrison perguntou, com a derrota transparecendo em sua voz. Samuel deslizou um documento sobre a mesa. Pagamento integral do principal e juros acumulados, $372.000 em 90 dias. Se o pagamento não for feito, prosseguiremos com a apreensão de bens e penhora de salários. Isso é impossível. Eles não têm esse tipo de dinheiro. Então eles precisam liquidar suas compras de luxo, eu disse calmamente. Vendo Mercedes, devolva os móveis de design e liquide todos os ativos que eles compraram com meu dinheiro. Morrison leu o documento de Samuel, seu rosto ficando mais pálido a cada parágrafo. Isso também inclui danos civis pela agressão. $50.000 por agressão, sofrimento emocional e humilhação pública. Muito razoável, considerando as circunstâncias. Então você está exigindo um total de $422.000. Estamos exigindo justiça, eu disse. Seus clientes me roubaram, tentaram entrar na minha casa sem permissão e me agrediram fisicamente quando recusei. Essas são as consequências de suas escolhas. Morrison pediu licença para fazer uma ligação, provavelmente para Jeremy. Através da parede de vidro da sala de conferências, eu podia vê-lo andando de um lado para o outro e gesticulando freneticamente. Como você acha que Jeremy está lidando com isso? Perguntei a Samuel. Tão bem quanto você esperaria. Seu advogado-chefe provavelmente lhe disse que ele poderia negociar um plano de pagamento mais viável. Agora ele está aprendendo que roubar do pai tem consequências reais. Morrison voltou parecendo derrotado. Meu cliente precisa de tempo para considerar seus termos. Ele tem 48 horas. Samuel disse, depois disso,
prosseguiremos com todas as ações legais, incluindo apreensão de bens e penhora de salários. O sistema judiciário de Illinois é muito eficiente quando se trata de execução de contratos. Depois que Morrison saiu, Samuel e eu permanecemos na sala de conferências revisando os arquivos do caso. Villard, acho que eles vão chegar a um acordo. Jeremy provavelmente está ligando para todos os bancos de Chicago tentando conseguir um empréstimo, mas sua relação dívida-renda o torna um risco terrível. Sua única opção é liquidar essas compras de luxo. E se ele não fizer isso, então pegamos tudo: casa, carro, móveis, salários. A beleza do direito contratual é sua clareza. Ele deve o dinheiro. Período. O tribunal nos ajudará a cobrá-lo. Naquela noite, sentei-me no meu escritório com uma taça do vinho favorito de Mary, olhando para a fotografia emoldurada de nós dois em nosso último jantar de aniversário. Ela estava rindo de algo que eu disse, seus olhos brilhando de amor e travessura. Você iria gostar disso, eu disse à foto dela. Nosso filho finalmente aprendeu que ações têm consequências. O telefone ficou silencioso em cima da minha mesa. Restam 46 horas para Jeremy decidir entre o pagamento voluntário e a apreensão legal dos bens. Pela primeira vez em 2 semanas, fiquei genuinamente curioso para ver que escolha ele faria. A ligação veio exatamente às 17h47 do segundo dia. Eu estava lendo no meu escritório quando o telefone tocou e o nome de Jeremy apareceu no identificador de chamadas. Pai, aceitamos seus termos. Sua voz era oca, derrotada, despojada da arrogância que caracterizara nossas conversas anteriores. Sem ameaças, sem manipulação, sem apelos à lealdade familiar. Todos eles. Todos eles. Teremos o dinheiro em 30 dias. Esperei, deixando o silêncio se estender entre nós. Depois de 35 anos cedendo às suas exigências, aprendi o poder de deixar Jeremy preencher os espaços silenciosos com seu próprio desconforto. Tivemos que vender tudo, pai. O Mercedes, todos os móveis de Lor, suas joias. Fizemos empréstimos com base no meu salário. Estamos basicamente recomeçando. Ótimo, eu disse simplesmente. Bom. É tudo o que você tem a dizer. O velho Jeremy estava tentando emergir. Aquele que esperava simpatia mesmo enfrentando consequências por suas próprias ações. Mas eu não era mais o homem que fornecia isso. Jeremy, você me roubou, exigiu morar na minha casa e permitiu que sua esposa me agredisse. Recomeçar parece ser uma justiça apropriada. Ela quer se desculpar por ter batido em você. Aceitarei seu pedido de desculpas por escrito, conforme especificado no acordo. Pai, depois que isso acabar, depois que te pagarmos, podemos tentar reconstruir nosso relacionamento? A pergunta me pegou desprevenido. Por um momento, ouvi ecos do garotinho que costumava me ajudar a consertar coisas na garagem, que me trazia desenhos da escola, que me chamava de melhor pai do mundo. Mas aquele menino havia se tornado um homem que via a gentileza como fraqueza e a generosidade como tolice. Jeremy, você pode reconstruir seu relacionamento comigo da mesma forma que reconstruirá sua vida financeira. Uma ação confiável de cada vez, ao longo de muitos anos, sem garantia de sucesso. Isso é duro. Essa é a realidade. A confiança, uma vez quebrada, não é facilmente reparada. Depois de desligar, liguei para Samuel para informar que Jeremy aceitou nossos termos. Parabéns, Villard. Você acabou de ensinar uma lição muito cara sobre a importância de honrar contratos e tratar as pessoas com respeito. Samuel, não tenho palavras para agradecer por tudo o que você fez. Agradeça-me depois que o dinheiro estiver na sua conta, mas sim, esse foi um dos casos mais gratificantes da minha carreira. Não é sempre que vejo a justiça ser feita de forma tão clara. 2 semanas depois, a transferência eletrônica apareceu na minha conta bancária. $422.000 representam não apenas o pagamento com juros e danos, mas a validação de que algumas brigas valem a pena. Imprimi o extrato bancário e o arquivei ao lado do contrato de empréstimo original, criando um registro completo da dispendiosa educação de Jeremy em responsabilidade pessoal. Naquela noite, Harold apareceu com uma garrafa de vinho. Ouvi falar no boato do bairro que seu filho pagou. Ele fez. Bom para você, Villard. Você demonstrou verdadeira coragem ao enfrentar a família daquele jeito. Nós nos sentamos na minha varanda observando o pôr do sol pintar a rua tranquila com uma luz dourada.
A mesma rua onde Lori me agrediu 3 semanas antes, onde os vizinhos testemunharam minha humilhação e se uniram para me apoiar. Harold, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que fui muito duro com eles? Harold considerou isso cuidadosamente, da mesma forma que provavelmente ponderava questões difíceis durante sua carreira como professor. Willard, gentileza sem limites não é gentileza de verdade. É capacitador. Seu filho precisa aprender que suas ações têm consequências. É melhor que ele aprenda isso com você do que com o mundo, que seria muito menos tolerante. Mais tarde naquela noite, sentei-me no meu escritório com a fotografia de Mary, sentindo algo que não sentia desde a sua morte. Paz completa. A casa estava silenciosa, mas era meu silêncio, meu santuário, conquistado e defendido, repleto da satisfação de um homem que finalmente aprendeu a lutar pelo que importava. Jeremy se recuperaria desse revés financeiro e provavelmente se tornaria mais responsável por ele. Lori aprenderia que charme e manipulação têm limites. E eu aprendi que até mesmo homens pacientes podem encontrar força quando são pressionados demais. O telefone tocaria novamente algum dia. Talvez Jeremy ligasse para relatar o progresso em sua vida. Talvez para pedir conselhos em vez de dinheiro. Talvez Harold ligasse para contar as notícias do bairro ou Samuel para contar atualizações de outros casos. Mas esta noite, o silêncio era perfeito. Eu havia recuperado minha vida, minha dignidade e minha paz. Aos 68 anos, finalmente aprendi que algumas batalhas valem a pena ser travadas e que a justiça, embora às vezes demorada, sempre vale a pena ser buscada. O contrato foi pago, a lição foi aprendida e eu estava livre. Se você gostou desta história, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.